Fala meu aluno, fala minha aluna, retomando aqui mais para alguns temas de direito constitucional, tratando dos direitos e garantias fundamentais. Agora da nacionalidade é um tema muito importante em prova, cai muito em prova. A nacionalidade é um direito fundamental que vai determinar quem é brasileiro nato, quem que é brasileiro naturalizado, quais são as condições para que eu me torne brasileiro, seja nato, seja naturalizado, quais são as hipóteses de perda da nacionalidade, quais são as hipóteses em que há cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos e o porquê disso, quais são os critérios que o Brasil escolhe em razão da sua soberania para a aquisição da nacionalidade. Então, nacionalidade vai estar lá no artigo 12 da Constituição Federal, e nacionalidade é um vínculo jurídico-político que se estabelece com o país. Então, eu nasci no Brasil. A partir desse momento, eu sou nacional e já tenho direitos e obrigações para com a República Federativa do Brasil. Então, é um vínculo que se estabelece entre o indivíduo nacional e o estado em que ele nasceu, beleza? Criando direitos e obrigações. Eu preciso, antes de começar a nacionalidade, ver quem que é brasileiro nato, quem que é brasileiro naturalizado, ou seja, a entrar efetivamente na letra seca da Constituição, todo Estado, um Estado que se preze, né? Qualquer Estado que se preze, ele é formado pelos seguintes elementos. Um Estado, para ser um Estado organizado, o Estado, quando eu falo, é um país, tá? É uma terminologia de direito internacional público. Então, um país, leia-se, um Estado, para ser organizado, ele tem um mínimo de 3 elementos: povo, território e soberania. Quando eu falo em povo, eu falo justamente no conjunto de nacionais que possuem direitos e obrigações. E aí eu quero distinguir com você qual é a diferença. E será que de fato existe diferença entre povo e nação? Povo e população é a mesma coisa? E qual que é a diferença entre nacional e cidadão? Todo nacional é cidadão? O cidadão, eu posso ter cidadão que não seja nacional? Dá um embolo do caralho. Então vamos ver as terminologias com muito cuidado, com calma aqui. Olha só. Povo. O que é povo? Povo é o conjunto de nacionais e que é um elemento imprescindível para a formação do Estado. Esses nacionais aqui, eles podem ter... Peraí, ficou ridículo esse bagulho aqui. Esses nacionais, eles podem ser, no nosso caso, brasileiros natos, na medida em que terão a nacionalidade originária, que também é chamado de involuntária, e o conjunto de brasileiros naturalizados, onde eu tenho a nacionalidade secundária, ou derivada ou voluntária. Os brasileiros natos estão no artigo 12, inciso 1º da Constituição, e os naturalizados no artigo 12, inciso 2º da CF. E população? População é diferente de povo. Quando eu falo em povo, eu falo num conceito jurídico. Quando eu falo em população, eu falo em conceito demográfico. Eu falo no conceito lá do IBGE. Pô, eu quero saber qual que é a população do território brasileiro. 200 milhões, né? Sei lá, 200 e poucos milhões, acho que já passou de 200 milhões. Aqui, povo é quem reside no Brasil, quem tem uma residência permanente no Brasil, independente se é brasileiro, independente se é estrangeiro. Beleza? Quando eu falo em nação,
eu falo num conceito sociocultural. Eu falo de pessoas ligadas, relacionadas entre si, que têm a mesma identidade sociocultural. Isso é nação. Por exemplo, quilombolas, índios, ciganos, eles compõem a mesma nação. Eu posso ter a nação brasileira. Nação brasileira é algo muito maior. Nação brasileira é um indivíduo que tem o espírito da nação brasileira, podendo até ser um estrangeiro. Beleza? Então, o que vale aqui para a gente é o conceito de povo. População é um conceito demográfico, conjunto de pessoas residentes do país. Nação é um conceito sociocultural. Quem tem uma identidade formada pela mesma língua, pela mesma cultura, pela mesma vulnerabilidade, pelas mesmas tradições, beleza? E a pátrida ou eimátulos é um conflito negativo de competência, onde a pessoa ela não é nem nacional nem estrangeira. Por exemplo, eu nasço num país, só que o critério de aquisição para a nacionalidade desse país são os laços sanguíneos. Então, eu não sou nacional daquele país. E também não sou nacional do país dos meus pais, porque lá adota o critério do solo. Então, nesse critério negativo, eu não tenho nenhuma nacionalidade, eu sou um apátrida. O apátrida é aquele indivíduo que não tem nenhuma nacionalidade, ele não é estrangeiro. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz uma regra para se evitar essa situação, porque a nacionalidade é um direito humano. Então, evitar essa situação do apátrida. Beleza? E caralho, fugiu tudo aqui o bagulho. Tranquilo. Polipátrida é o cara que tem mais de uma nacionalidade. É possível? É possível. Nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º, a linha A e B. A linha A e B. A gente vai ver os casos de apatridia aqui, desculpa, de polipatridia aqui, que é o caso que o cara tem duas ou mais nacionalidades. Beleza? Estrangeiro e cidadão. Beleza. Eu quero fazer uma referência. Estrangeiro, né? Nacional de outro país. Eu quero fazer uma relação com você entre povo e cidadão. Entre povo e cidadão. Qual que é a diferença entre nacionalidade e cidadania? Isso é muito importante, esse entendimento é extremamente importante para você compreender melhor a lei seca. Fica muito mais fácil, olha só. Quando eu falo em nacionalidade, eu falo num vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado estado. Então eu sou nacional brasileiro, eu sou nacional italiano, alemão, né? Aqui eu diferencio nacional de estrangeiro. É os elementos que integram o conceito de povo de qualquer estado. E cidadania? Quando eu falo em cidadania, eu falo que, em regra, eu sou nacional, portanto, eu sou titular de direitos políticos. Quando eu falo em cidadania, eu diferencio quem tem pleno gozo dos direitos políticos de quem não tem. Cidadão é aquele cara já que tem o alistamento eleitoral. É aquele cara que ele tem o título eleitoral e ele pode votar. Esse cara já é considerado cidadão. E a gente sabe que um dos requisitos para que você seja cidadão é você ser nacional. Então, quem que é o cidadão em regra é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado que tem direitos políticos, que pode votar. É isso que você vai gravar. Quem que é o cidadão em regra porque tem exceção, é o brasileiro nato ou naturalizado que tem a possibilidade de votar, que tem o título eleitoral e pode votar. Esse cara já é cidadão, beleza? É lógico que eu sou brasileiro, eu tinha direitos políticos, mas eu tive os direitos políticos suspensos, porque eu tive contra mim uma sentença condenatória transjugada. Pode ser.
Pode ser. Então, o conceito de cidadania, ele é mais restrito. Porque, em regra, todo cidadão é nacional brasileiro. Todo cidadão é nacional. Para que eu seja cidadão, eu tenho que ser nacional brasileiro. Eu tenho que ser brasileiro naturalizado. Quem é cidadão, como regra, é nacional. O contrário nem sempre é verdadeiro. Todo nacional é cidadão? Nem sempre, porque a gente sabe que o alistamento eleitoral e o voto, ele só surge a partir dos 16 anos, quando o voto então é facultativo. Beleza? Então, podemos ter um nacional, brasileiro naturalizado, que ainda não adquiriu os direitos políticos, por ser menor de 16 anos. Ele tem os direitos políticos suspensos, incapacidade civil absoluta, ou que está com seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Então, todo cidadão é nacional? Certo. Mas nem todo nacional é cidadão. O conceito de nacionalidade, perceba, é mais aberto, é mais amplo do que o conceito de cidadania. Eu posso ter um caso, a gente vai ver lá na frente, no artigo 12, parágrafo 1º, de um estrangeiro que é cidadão. O único caso de um estrangeiro que é cidadão. A regra é que todo cidadão tem que ser nacional. Excepcionalmente, eu tenho o português equiparado. A gente vai ver, é um estrangeiro que pode votar, que pode ser cidadão. Beleza? Tranquilo? É muito importante esses conceitos relacionados aqui entre nacionalidade e cidadania. Fechado. Olha só, vamos então começar a estudar quem são os brasileiros natos, ou seja, a nacionalidade originária, a nacionalidade primária ou involuntária, que está no artigo 12, inciso 1º. O critério para a aquisição da nacionalidade, a gente vai ver na linha A, é o critério ius soli, ou seja, nasci em território brasileiro ou territorial, critério ius soli ou territorial, ou seja, nasci em território brasileiro, sou considerado brasileiro nato. Quem nasce na República Federativa do Brasil, nasci em solo brasileiro, sou brasileiro nato, ainda que meus pais sejam estrangeiros. Beleza? Nasci no território brasileiro, critério ius soli, critério territorial, sou brasileiro nato, ainda que meus pais sejam estrangeiros. Exceção. A exceção significa o quê? Não sou brasileiro nato, mesmo nascendo em território brasileiro. Então, qual que é a exceção? Nasci na República Federativa do Brasil, nasci em território brasileiro, filho de pais estrangeiros, os dois pais precisam ser estrangeiros, e estejam a serviço do país deles de origem. Reunindo esses três requisitos, excepcionalmente eu não serei brasileiro nato, mesmo nascendo em território brasileiro. Então, nasci em território brasileiro, os meus dois pais são estrangeiros e eles estão a serviço do país deles de origem. O país tem que ser de origem. Sabe uma pegadinha que é muito pica em prova e que essa é hard e eu faço você acertar a questão difícil? É a seguinte: eu nasci no Brasil. Os meus dois pais são chilenos, são do Chile. Só que eles estão a serviço da Argentina, da República Federativa da Argentina. Eu vou ser brasileiro nato. Eu não entro na exceção. Por quê? Para que eu não seja brasileiro nato, eu nasci no Brasil, meus dois pais são chilenos, eles têm que estar a serviço do Chile, do país de origem. Então, no seu material, aqui você bota, desde que estes não estejam a serviço do seu país de origem. Faça esse acréscimo aí. Faça esse acréscimo. Beleza? Pela literalidade da Constituição, os dois têm que estar a serviço do país de origem. Pela literalidade está no plural. Só que o direito internacional entende que basta que um deles esteja a serviço do país de origem para exceção. Os dois têm que ser estrangeiro,
mas basta que um deles esteja a serviço do país de origem. Na literalidade da Constituição, você percebe ó, que está tudo no plural. E é isso que cai. Tá? É só para você saber de algo a mais se a prova for mega hard. Beleza? O país tem que ser de origem, os dois têm que ser estrangeiros. Pela literalidade, os dois têm que estar a serviço do país de origem, pela literalidade da Constituição. Mas não é isso que entende o direito internacional público. Bastaria que um estivesse a serviço do país de origem, mas ambos, os dois, estrangeiros. Beleza? Segunda hipótese que eu posso ser brasileiro nato. D. Se eu nasço no estrangeiro, mas desde que eu seja filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, não é e, é conjunção. O meu pai ou a minha mãe tem que ser brasileiro. Não precisa necessariamente que os dois sejam brasileiros. E aí é obrigação, qualquer um deles esteja a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil. Aqui eu tenho um critério excepcional, que é o critério ius sanguinis mais o critério funcional. Reúne dois critérios de aquisição da nacionalidade aqui, ó. Meu pai ou minha mãe brasileiro, critério de sangue, o meu sangue, e também o critério funcional. Exige que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Tanto faz da administração pública direta, então está a serviço da União, está a serviço dos estados, do Distrito Federal ou de um município, ou das suas autarquias, empresas públicas, administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, federal, estadual, distrital, municipal, tanto faz. Basta que seja serviço da República Federativa do Brasil. Você é considerado brasileiro nato. Esse critério é o critério ius sanguinis mais funcional. E aqui, a terceira possibilidade, na verdade, essa linha C, ela tem duas outras possibilidades. O ideal é que tivesse uma linha C e uma linha D. Então vamos repartir isso aqui, porque aqui eu tenho mais duas possibilidades. Eu também vou ser brasileiro nato se eu nasci no território estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que eu seja registrado em repartição brasileira competente. Ponto. Ponto. Aqui é o critério ius sanguinis, mais o registro. Então, olha só. Vamos dizer que eu nasci na Rússia. Só que nem meu pai, nem minha mãe. O meu pai é brasileiro, minha mãe é estrangeira, mas meu pai não estava em serviço do Brasil. Há uma possibilidade ainda que eu seja brasileiro nato. Nasci na Rússia, minha mãe é russa, meu pai é brasileiro, mas meu pai me registrou em consulado brasileiro. Só por esse fato, filho de pai ou mãe brasileira, registro e repartição brasileira competente, e você brasileiro nato. Tranquilo? Beleza? É o critério sanguíneo mais o registro. E eu tenho uma quarta possibilidade, que envolve tudo isso aqui, ó. Nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, e eu venha residir no Brasil. E opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa é a quarta possibilidade. É a possibilidade do ius sanguinis também, critério do sangue, mais a opção confirmativa. Aqui, essa quarta possibilidade é chamada de nacionalidade potestativa. Então vamos nela. Eu nasci na Suécia. Minha mãe é dinamarquesa, meu pai é brasileiro. O meu pai brasileiro não estava a serviço do Brasil. Eu não fui registrado no consulado brasileiro. Só que aí eu fui morar no Brasil. Nasci na Suécia, fui morar no Brasil. E lá, quando eu completei 18 anos, eu optei pela nacionalidade brasileira. É uma ação que a gente chama de jurisdição voluntária na Justiça Federal, em que eu faço essa opção confirmativa pela nacionalidade brasileira. Só que veja que essa opção ela só pode acontecer na maioridade, quando eu tiver 18 anos. O que acontece nessa circunstância? Nasci na África do Sul, minha mãe é africana, meu pai é brasileiro, só que eu fui para o Brasil com 10 anos de idade.
Quando eu tenho 10 anos, eu vou ser o quê? Estrangeiro, apátrida, brasileiro. O Supremo entende que você, antes de completar a maioridade, vindo para o Brasil, você é considerado brasileiro nato sob condição suspensiva. Até que você faça opção. Quando você faz opção, isso tudo vai retroagir. Beleza? Tranquilo? Então são 4 possibilidades de que eu seja brasileiro nato. Nasci em território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Desde que meus 2 pais não sejam estrangeiros e que estejam a serviço do país deles de origem. Segunda possibilidade, nasci no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira e que um deles está a serviço do Brasil. Terceira possibilidade, nasci no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro e eu sou registrado em repartição brasileira competente, no consulado brasileiro. Quarta possibilidade, nasci no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, não fiz nada, não fez nada lá no estrangeiro, mas eu fui morar no Brasil e quando eu completo a maioridade eu faço a opção pela nacionalidade brasileira. Tranquilo? Beleza, pessoal? 4 situações em que eu sou brasileiro nato. O que eles vão fazer na hora da prova? Clássico de prova. Vão falar que essa quarta situação, qual seja, nasci no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, fui morar no Brasil e optei pela nacionalidade brasileira. Eles falam que isso é causa de brasileiro naturalizado. Não, esse camarada é brasileiro nato. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fechado? No próximo bloco, com calma, veremos os brasileiros naturalizados e quais são, se é que existe, já vou te dar uma palhinha que existe, não um spoiler, as diferenças entre brasileiros. Tranquilo? Cai muito em prova. Vem comigo, professor Diogo Medeiros, trabalha e confia. Até daqui a pouco. Valeu.